Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 1. Nesse vídeo vou responder mais um exemplo envolvendo dilatação temporal. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui o enunciado que diz o seguinte. Um observador num referencial S detecta dois clarões. Um grande clarão acontece em x1 igual a 1.200 metros. E 5 microsegundos mais tarde, um pequeno clarão acontece em x2 igual a 480 metros. De acordo com o observador em S', os dois clarões aconteceram na mesma coordenada x'. Letra A. Qual é o parâmetro de velocidade de S'? Letra B. S' está se movendo no sentido positivo ou negativo de x? De acordo com S', letra C, qual dos dois clarões acontece primeiro? E letra D, qual é o intervalo de tempo entre os dois clarões? Bom, então vamos lá começar a responder esse problema. Vou começar aqui desenhando a situação, tá, descrita no problema. Então a gente tem dois sistemas de referência, o sistema S e o sistema S'. Vou começar aqui representando o sistema de referência S. Então aqui nós temos o referencial S. Deixa eu colocar ele mais para baixo para não cortar a imagem. Então esse aqui é o nosso primeiro referencial. Tá? Aqui eu tenho x. E no referencial S acontecem dois clarões, né? Um clarão acontece nessa posição aqui. Então vou representar esse clarão assim. E depois o primeiro clarão acontece na posição x1 igual a 1.200. O segundo clarão acontece na posição x2 igual a 480 metros. Então o segundo clarão, vou colocar ele aqui. O segundo clarão que é menor, né? Então vamos lá, vamos tentar colocar aqui essas coordenadas. Eu vou, por enquanto, tirar o enunciado. Bom, então nós temos o primeiro clarão, que aconteceu aqui na posição x1. x1 igual a 1.200 metros. Isso foi o primeiro clarão. E o segundo clarão, que aconteceu aqui na posição x2 igual a 480 metros. Então esses foram os dois clarões que aconteceram. E isso em relação ao referencial S, eles aconteceram primeiro na posição x1 igual a 1.200 metros e depois na posição x2 igual a 480 metros. A questão diz ainda que esses clarões, em relação a um sistema de referencial S', né, de acordo com o observador S', os dois clarões aconteceram na mesma coordenada x'. Então, enquanto que para o observador em S, os dois clarões aconteceram em pontos diferentes, em lugares diferentes, para o observador em S', esses clarões aconteceram na mesma coordenada, ou seja, na mesma posição. Então, eu vou representar aqui S'. S' pode ser representado dessa forma. Então, isso aqui foi quando aconteceu o primeiro clarão. S' estava aqui. Então, o valor local, né, onde aconteceu o clarão em relação a S' foi esse aqui. Vamos chamar essa posição de x'. E aí depois o segundo clarão aconteceu na mesma posição. Então, para ter acontecido na mesma posição, significa que o referencial S' se moveu, né? Em relação a S, o referencial se moveu, está aqui. Então, o clarão aconteceu na mesma posição
em relação a S'. Mesma posição aqui que eu chamei de X', nos dois casos. Então, aqui também vou representar nesse eixo, né, também o eixo X'. Então, essa é a representação de X e de X' nesse eixo. E a questão me diz ainda também, voltar aqui para ela, ó, que no referencial S, o intervalo de tempo entre esses clarões foi de 5 microsegundos, tá? Então, se passaram 5 microsegundos no referencial S, ΔT igual a 5 microsegundos, 5 vezes 10 a menos 6 segundos. Isso aqui aconteceu no referencial S. Bom, então vamos lá. Vamos tentar agora encontrar a resposta da letra A. Novamente, o que é que a letra A pede? Vamos ver aqui. Qual é o parâmetro de velocidade de S', tá? Ou seja, qual é a velocidade aqui de S'. Então vamos lá. Para a gente determinar essa velocidade de S', o que é que nós temos que fazer? Saber qual foi o deslocamento dos clarões. E essa velocidade de S', ela vai ter que ser medida, né, em relação a S. Então, qual é a velocidade de S' em relação a S? Veja que, como a posição do clarão não muda em relação a S', significa que S' está se movimentando junto com o clarão. Então, se está movimentando junto com esse clarão, então a velocidade de S' vai ser a mesma velocidade desses clarões. Então, vamos agora descobrir qual é a velocidade desses clarões e, consequentemente, a gente vai saber qual é a velocidade de S'. Então, vamos lá. Em relação a S, para a gente descobrir essa velocidade, nós precisamos de um intervalo de tempo, que a gente já tem, e precisamos do deslocamento dos clarões. Então, a gente tem que o intervalo de tempo entre os clarões para S foi de 5 microsegundos, né? 5 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. E qual foi o deslocamento? Δx. Δx foi posição final, x2, menos posição inicial, x1. Então, isso vai ser igual a x2 foi 480 metros, menos x1, que era 1.200. Então, 480 menos 1.200, isso vai dar igual a menos 720 metros. Portanto, essa aqui foi o deslocamento, né, sofrido pelos clarões, consequentemente também o deslocamento sofrido pelo referencial S'. Então, agora para calcular a velocidade V, então essa velocidade V será, portanto, a velocidade com que S' está se movendo, né? É a velocidade do clarão, só que o clarão ele acontece sempre na mesma posição, então também é a velocidade em mesma posição em relação a S', né? Então também é a velocidade de S'. Então vamos lá descobrir quanto é que dá isso. Isso vai ser ΔX sobre ΔT. Δx é menos 720 metros, dividido por ΔT, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, menos 720 dividido por 5 vezes 10 a menos 6, isso vai dar uma velocidade igual a menos 144 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. E o parâmetro de velocidade, né, beta vai ser igual a V dividido por C. Portanto, isso aqui é menos 144,10, aliás, vezes 10, né? Vezes 10 elevado a sexta, dividido por 3 vezes 10 a oitava. Fazendo essa divisão aqui, né, a gente vai obter que isso é igual a menos 0,48. Portanto, a velocidade em termos de C, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, em termos de C,
a velocidade v vai ser igual a menos 0,48c. Então, essa aqui será a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S. Vamos lá, agora para a letra B. Deixa eu colocar aqui outra página. Então, a letra B diz o seguinte: S' está se movendo no sentido positivo ou negativo do eixo X. Bom, pelo sinal, né, que a gente viu o sinal negativo, nós podemos concluir, portanto, aqui na letra B, que S' se move no sentido negativo de X. Negativo de X. Agora a letra C. De acordo com S', qual dos dois clarões acontece primeiro? A ordem dos clarões acontece da mesma forma que acontece para o referencial S, tá? Então a ordem dos clarões ela não é mudada aqui. Portanto, na letra C, a ordem dos clarões é a mesma daquela que acontece no referencial S, tá? Então a ordem é a mesma que acontece em S. A ordem não é modificada. E letra D, qual é o intervalo de tempo entre os dois clarões? Bom, então a letra D a gente vai ter que calcular aqui, né? Lembrando que essa pergunta, qual é o intervalo de tempo entre os dois clarões, isso de acordo com S', tá? Então, de acordo com S', para a gente descobrir o intervalo de tempo, primeiro a gente precisa determinar qual dos dois é o intervalo de tempo próprio. Aquele medido por S' ou aquele medido por S. A gente não sabe qual deles é menor, né? O intervalo de tempo próprio sempre é o menor, nós não sabemos qual é o menor, mas o intervalo de tempo próprio também é o intervalo de tempo do referencial no qual o evento acontece sempre na mesma posição. E qual referencial o evento acontece sempre na mesma posição? É o referencial S'. Portanto, o intervalo de tempo de S' é que é o intervalo de tempo próprio. Tá? Então, o intervalo medido por S' é que é o tempo próprio. Tempo próprio. E o outro tempo, né, o tempo medido em S, vai ser o nosso ΔT. Portanto, aqui mais uma vez, deixa eu tirar aqui, utilizando a equação da dilatação temporal, que aqui nos diz essa equação, que ΔT é igual a gama delta T0, né? Agora a gente está interessado em descobrir quem é delta T0. Portanto, delta T0 é igual a ΔT dividido por gama, dividido pelo fator de Lorentz. Então isso aqui vai resultar em que delta T0 vai ser igual a, substituindo aqui o fator de Lorentz, delta T vezes raiz quadrada de 1 menos beta quadrado, que é V quadrado sobre C quadrado, né? Na verdade, a gente já calculou esse valor de beta, então vou deixar beta aqui mesmo. Beta quadrado, tá? Agora, substituindo os valores que a gente tem, né, que a gente descobriu. A gente tem que o intervalo de tempo medido em S, que é o ΔT, é 5 vezes 10 a menos 6, isso a questão nos deu, vezes a raiz quadrada. E agora, o valor de beta a gente descobriu, né, 1 menos beta quadrado, que no caso é menos 0,48, isso aqui ao quadrado, né? O sinal negativo não importa aqui, porque eu estou elevando ao quadrado, esse sinal negativo vai sumir. Quando a gente fizer os cálculos aqui, nós vamos obter que o intervalo de tempo medido por S', que é o intervalo de tempo próprio, entre os dois clarões, vai ser igual a 4,39
Vou colocar assim, para deixar bem claro que é o intervalo de tempo medido por S', 4,39 vezes 10 a menos 6 segundos. Como sempre, né, o intervalo de tempo próprio é menor do que o intervalo de tempo, do que o outro intervalo de tempo, né? Entre os dois intervalos de tempo, o tempo próprio sempre é menor. Ou seja, o intervalo de tempo entre os dois clarões para o observador em S foi de 5 microsegundos. Já para o observador em S', esse tempo próprio foi um pouquinho menor, né? Foi igual a 4,39 microsegundos. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.